Legal. Então, vamos começar aqui, né, com as formas de a gente trabalhar a captura de liquidez. Então, é um operacional que permite a gente trabalhar em dois time frames, né, tanto M1 e M5, tá? Então, qual que é a diferença desses dois times? Em M1, eu gosto de operar quando eu encontro um gráfico ideal. Está deixando muito pavio, está formando topos e fundos em destaques, não está apresentando muitos gaps, né? Que às vezes os gaps acaba atrapalhando a gente para fazer as nossas análises, então eu costumo operar em M1. Quando tem muitas notícias, o gráfico está muito volátil, a gente vê ali que não está respeitando, eu venho para um gráfico onde eu consigo ter uma movimentação um pouco mais calma para eu analisar PM5, tá? As regras, Uhum. elas sempre vão ser as mesmas, independente do timing que você estiver operando. As nossas entradas, elas sempre vão ser para a mesma vela, tá? A gente não vai entrar no candle esperando que ele finalize no candle seguinte. Então, gente, em M1 é de 30 segundos para baixo para a gente entrar na operação. E em M5 até 2 minutos e 30 para a gente poder fazer a nossa análise, desde que o preço faça a movimentação que a gente vai estar aguardando, tá? Vamos Ok. operar fluxo de vela, reversão e retração. Dentro desse operacional, não tem como você chegar na frente do gráfico e falar assim, ó, hoje eu vou operar só retração, ou só reversão, ou só fluxo. É muito dinâmico, é o que você falou, é a questão do vela a vela. Então, dependendo do movimento que a vela faz, do pavio que ela deixa, a gente tem uma tomada de decisão. Então, eu vou te mostrar aqui etapas, algumas regiões que o ideal seria trabalhar reversão ou retração, mas dependendo da forma como o preço chega nessas zonas, a gente tem que mudar a nossa tomada de decisão. Tá? Então, isso é um operacional onde você tem que observar os detalhes. Tamanho do corpo, tamanho do pavio, se existe uma liquidez ali próximo daquela região. Muitas das vezes a gente vai deixar de entrar na operação porque não deixou um pavio que a gente gostaria que deixasse, então existem muitos filtros para a gente pegar operações assertivas. Tá? Então, o objetivo é o quê? Fazer poucas entradas, bater a nossa meta e sair do mercado. Tá? Não tem por que a gente ficar aí o dia inteiro querendo operar, mas a gente acaba entregando o lucro que a gente faz. Isso, eu já fiz isso muitas vezes. Você segue algum gerenciamento? Eu tento. O meu grande problema, eu já melhorei bastante, né? Mas o meu grande problema às vezes eu não quero aceitar a perca, sabe? Aham, Assim, às vezes eu bato a meta rapidinho, quando o mercado tá bom, aí eu bato a meta rapidinho e saio fora. sim. Agora, quando eu começo a perder, aí, sabe, é difícil de aceitar. Porra, hoje eu vou sair no negativo, sabe? E Uhum. aí eu acabo que entregando ali O lucro, boa né? parte do lucro que eu fiz durante vários dias, né? Eu acabo entregando ali. Mas agora eu estou adotando uma técnica diferente, que é eu coloco pouco capital na corretora Uhum. e à medida que eu faço ali sei lá, uns 50%, eu já faço o saque, sabe? Sim. Você opera em qual corretora? Só na IQ mesmo? Que eu vi que você mostrou a tela aí, a Cotex você não usa, não. A Cotex, eu tenho conta na Cotex, mas eu não gosto muito, não. Eu gosto mais da IKEA. A IQ é melhor, né? O layout dela é melhor para trabalhar. É, é. Mas aí, Mas, aí eu tenho trabalhado, eu tô trabalhando essa parte, entendeu? uhum, Porque a gente tem que saber perder também, né? E às vezes quando você perde, eu chego a colocar tipo R$ 100, aí chego em 200, aí quando eu começo a perder, aí eu falei, meu, eu vou ter que recuperar, sabe? E aí aham. eu acabo devolvendo, e às vezes até zero os R$ 100 que eu coloquei. É aqui que a gente tem que pensar. Tem dia que, de fato, a gente vai sair negativo, não tem jeito. Só É, que, para a gente sair negativo, a gente tem que sair, tem que perder aquilo que a gente planejou. Então, por exemplo, se você colocou lá R$ 100, vamos supor que o seu stop seja de 10%. Então, você perdeu aham, R$ 10, você tem que sair da frente do gráfico. Se você ficar nesse ciclo vicioso de ficar tentando recuperar, você nunca vai conseguir fechar um mês positivo. Você, é você vai verdade. ficar consistente em não seguir o gerenciamento, você não vai ficar consistente em lucrar. Então, dentro da Pois é, mentoria, eu passo um gerenciamento que está tendo e-book, que são eu poucas vi. entradas, que te dá um risco de retorno de 4,7. Então, o que que isso significa? Se o seu stop são de R$ 10, no dia que você bater a meta, você faz 47. Tá? Então, Uhum, poucas entradas, você vai ver que o operacional ele te permite ter uma boa assertividade. Porque sempre aparece, né, confluências para você poder trabalhar. É questão de você ter paciência e pegar as melhores oportunidades. A gente vai aprender aqui muita coisa, mas não quer dizer que tem que aplicar tudo em uma única só vez.
Igual você Aham, falou aí da questão da distorção. Talvez você tenha uma facilidade maior de identificar uma distorção. Agora eu vou te ensinar alguns conceitos que vai deixar a sua análise assertiva. Você pode determinar que, ó, eu quero operar só distorção, não tem problema nenhum. Você tem que aplicar aham, aquilo que está funcionando para você, que você tem de fácil entendimento. Mas lá no finalzinho da mentoria, a gente vai ver a questão do gerenciamento e vou pedir para você seguir ele por uma semana. Uma semana você vai ver que vai dar resultado. Passou de uma semana, a gente aumenta para 10 dias, para 15, para 20, até chegar no mês, tá? Então, é o aham. passo a passo, né? Não tem como você falar, vou seguir o gerenciamento em 30 dias. Se você não está seguindo nem um dia, você tem que ir com calma, ó. 3 dias para seguir o gerenciamento. Bateu essa meta? Vamos fechar agora 10 dias. Então, dia após dia, você vai aí vencendo nessa dificuldade que você tem, tá? Mas, É por verdade. enquanto, vamos passo a passo para a gente não atropelar as coisas, tá? É. Mas esse mês de novembro foi um mês bom para mim, sim. Você fechou Eu fiz, positivo? fiz vários saques, Ah, bacana. mesmo tendo dia que eu acabei perdendo o controle, sabe? Mas eu fui me policiando assim e tal. Se eu não me engano, eu fiz uns 7 ou 8 saques, Uhum. entendeu? Bastante coisa. Assim, foi o primeiro mês assim que eu fiz um resultado. Foi agora. E já faz um Legal. tempo que eu venho pedalando, sabe? Você está há quanto tempo já Agora, no mercado? eu já perdi muita grana já no mercado, viu? Seja eu operando com um robô, Uhum. seja eu operando manualmente mesmo, seja em golpe que eu já entrei, em pirâmide, um Tem monte de de coisa tudo, eu já né? fiz. Sala de É, sinais. sala de sinais. Inclusive, eu tenho uma sala de sinais que eu comprei um dia desse aí. Eu paguei R$ 300, uma sala de sinais vitalícia. Até que bem assertivo, assim. Mas como eu já tenho uma base de análise, às vezes eu não acredito, sabe? Aham. Aí eu acabo, raramente eu pegar um sinal. Mas deixa aí, é vitalício, uma Acho hora que sai. assim, você tem que pensar da seguinte forma: você vai ficar dependendo de outra pessoa para poder fazer uma entrada, é melhor você entender ali um operacional, ficar fera nele, Isso, do que você ficar esperando lá a pessoa, né, no caso do trader, tá disponível para poder te mandar um sinal. Então, às vezes, é até um robô que ele está usando lá, que ele não vai ficar gastando o tempo dele no WhatsApp mandando sinal para um monte de pessoa, né? Se for fazer dinheiro, ele faz o aham. dinheiro dele sozinho. Eu acho que é robô mesmo. Mas fica assim de aprendizado, né? Se você entrou, viu que não compensa, o negócio é estudar mesmo, não existe outro caminho. A gente tem Isso. diversas formas de ganhar dinheiro de forma rápida e fácil. Mas a gente chega uma hora e fala, cara, o jeito é sentar e estudar mesmo. Tem outro caminho, Não né? tem- É isso. Vamos então dar sequência aqui agora, a gente vai falar um pouquinho da escolha do gráfico. Uhum, Para a gente trabalhar, né, o nosso operacional, a gente tem que escolher um gráfico que esteja com a movimentação ideal. Tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Se a gente estiver trabalhando num gráfico de 1 minuto, a gente pode usar como um auxílio um zoom de 30 minutos, que eu vou te mostrar aqui no gráfico como que é, para a gente não marcar regiões nem muito distantes e nem muito próximas do preço atual. Tá? Então, é só para a gente ter uma base de como começar a nossa marcação. Já no uhum. gráfico de 5 minutos, a gente vai trabalhar aí com um zoom de 3 horas. Vai chegar uma hora que você vai bater o olho no gráfico e você nem vai se importar com isso daqui, ó. É só para quem está pegando operacional, às vezes fica cheio de dúvida. Então, eu coloco aqui esse zoom só para dar o norte de onde vai começar a fazer a marcação. Como que eu sei se o gráfico ele está legal ou não para eu poder trabalhar em cima dele? A gente precisa observar movimentos acentuados. O que seria isso? Se eu tenho aqui um topo, qual foi a reação que o preço teve após essa reversão do preço? Ó. Eu vejo um movimento de alta, eu faço uma reversão com um movimento de baixa. Eu tenho que analisar isso aqui, ó. Esse movimento aqui que reverteu o preço, ele foi um movimento forte ou ele foi um movimento fraco? Então, olha a diferença desses dois movimentos. Ó. Aqui eu tive uma pequena correção, onde o preço voltou a subir. Então, eu não considero aqui um topo forte. Já nessa região, após essa reversão, onde formou um topo, o preço só veio parar aqui embaixo. Então, eu tive uma impulsão aqui bem forte na pernada de baixo, que demonstrou que aqui era um ponto na qual onde o preço não conseguiu romper e fez toda essa movimentação aqui, revertendo o movimento de baixo. Tá? Então, movimento de alta. Então, é dessa forma que a gente identifica regiões fortes para a gente poder trabalhar as nossas análises que a gente vai ver mais adiante, tá?
Dependendo de aonde esses topos e esses fundos aparecem, a gente vai chamar eles de zonas principais e zonas intermediárias. Tá? Mas a gente vai falar um pouquinho disso mais adiante. Uma característica muito importante é que o gráfico ele tem que estar deixando o quê? Pavio. Tá? Então, o nosso operacional ele é baseado em máximas e mínimas. Então, quanto mais pavio o gráfico deixar ele para a gente, mais interpretações, mais leituras a gente vai conseguir ali usar como confluência nas nossas análises. Então, aqui a gente tem um gráfico, né, que está mostrando aqui uma movimentação em M1. O nosso zoom ele fica exatamente aqui, ó, onde está marcado de amarelo, para a gente poder aproximar ou distanciar a tela. Tá? Então, a gente vai procurar os extremos para a gente trabalhar essas regiões aí que a gente vai chamar de topos e fundos em destaque. Tá? Eu vou abrir aqui meu gráfico para a gente identificar isso aqui ao vivo. Se você quiser tirar alguma dúvida, você fica à vontade, tá? Apareceu a minha tela da EQA. Sim, Então, como que eu faço para poder fazer uma marcação? Eu gosto de abrir todos os pares. Então, só de abrir todos os pares, eu já vou descartando o que me interessa e o que não me interessa, tá? Aqui a gente tem uma movimentação, ó, forte de alta. O gráfico pega aqui uma impulsão. E a gente vê que eu não tenho o quê? Topos e fundos em destaques próximo do preço atual. Ó. Se o preço iniciar um movimento de alta, eu não tenho nada aqui para trabalhar, tá vendo? uhum, Caso ele venha buscar essa região que está atuando aqui como suporte, também está muito distante. Então, você vê que o gráfico aqui de 1 minuto, a gente tem que ter paciência ou esperar ele formar novas regiões para a gente ir atualizando a marcação. Tá? Então, esse aqui é um gráfico que eu não escolheria aqui para trabalhar nesse momento. Tá? Não sei se eu tenho costume de fechar ou deixar aberto, eu prefiro fechar para não ficar me distraindo. Geralmente, o OTC ele é bem tendencioso, não sei se você já reparou isso, mas sim, sim. ele é um gráfico que, quando pega uma tendência, tem que ir a favor dela, tá? Então, é ideal até a gente operar aí, questão de fluxo. Aqui a gente tem a formação de topos e fundos, né? A gente vê que nessa região já teve o rompimento do preço. Se fosse para mim trabalhar aqui nesse cenário, eu ia considerar aqui, ó, a gente vai ver mais adiante, uma proteção de venda. O que significa uma proteção de venda? Tá vendo que aqui a gente teve uma reversão? Sim, Essa reversão, ela deixou para a gente uma máxima de vela vermelha, certo? certo. Então, a venda protegeu a compra. O que isso quer dizer? Eu não tenho nada de compra para o preço buscar. Se eu não tenho liquidez de compra para o preço buscar, eu vou continuar com a movimentação de baixo. Tá? Então, eu já começo a procurar oportunidades de venda e não vou trabalhar com compra nesse cenário. Então, é só para você entender que é uma proteção. Em relação à marcação aqui de zonas, novamente, ó, o passado aqui do gráfico, ele não tem uma região aqui atrás para a gente poder trabalhar, né, devido a essa tendência bem forte de baixo, tá? O que a gente pode esperar aqui para fazer uma possível entrada? Essa velhinha vermelha já deixou um padrãozinho aqui, ó, com uma liquidez de venda. Eu não tenho nada de compra a ser capturado. O que eu tenho que fazer? Esperar a oportunidade para empurrar o preço nessa região, tá? Esperar ali que essa vela finalizar, uma possível reversão rompendo a abertura do cano anterior, para empurrar o preço aqui para baixo. Estou te falando isso só para você ter uma visão do que a gente vai ver mais adiante, tá? Para você entender como que vai ser as nossas tomadas de decisões. Então, Tá aqui nesse bom. gráfico, a gente achou somente ali uma proteção de venda, não tem uma região aqui atrás para poder atuar. Ó, esse aqui já está mais legalzinho para marcar. Então, vamos lá. Eu tenho aqui uma região de topo, eu traço uma linha. Duplico a minha linha, agora eu vou procurar um fundo. Ó. Tem um fundo aqui embaixo. Então, deixa eu aquele fazer. Se a gente tirar o zoom do gráfico, a gente vai ver que a gente está atuando aqui em regiões de extremidades desse movimento. Ó. Fundo, topo. Olha a movimentação que esse fundo fez, jogou o preço lá em cima. O que o preço está vindo fazer? Ele está vindo capturar essa liquidez aqui, ó, de compra. Existem duas formas da gente trabalhar. Empurrando o preço para buscar essa liquidez, ou a gente pode trabalhar com reversão após a captura de liquidez, se por acaso não tiver, ó, mais nada a ser capturado aqui atrás. Tá? Então, vamos ver o que eu tenho ali para validar a possível entrada.
Tá vendo que eu não tenho nada aqui atrás de compra para vir buscar? O que que seria a compra? Pavio de máxima de velas verdes. Se eu não tenho nada para capturar nessa região que a gente conhece aqui como uma zona principal, eu posso aproveitar oportunidades empurrando o preço aqui, e quando ele chegar nessa região, olha o gap de alta. Quando ele chegar nessa região, ele vai começar a reverter, tá? Para ele reverter, o que que eu tenho que identificar? Liquidez de venda, para eu confirmar que o preço tem a intenção de descer. Aí eu começo a marcar regiões onde está me deixando o quê? Pavio, tá? Então vamos ver como que essa vela vai finalizar. Aqui a gente está numa zona que a gente chama de principal. Aqui é uma zona intermediária, porque está no meio do gráfico. E aqui também é uma zona principal, tá? Assim que a gente vai fazer as análises. Vamos ver se ela vai romper com força ou ela vai demonstrar uma fraqueza. Ó, voltou. Por que que ela voltou? Ela capturou essa liquidez. Chegou aqui em cima, não tem nada de compra para buscar. O que que eu vou fazer aqui? Eu vou, ó, vou reverter. Porque o objetivo do preço era buscar esse pavio. E ele já buscou, tá? Não tem força para romper. Se você não estiver entendendo, não precisa se preocupar, tá? São só conceitos assim, Não, não, tô básicos. entendendo. Ah, Tô beleza. Só entendendo para você tudinho. entender o quê? Que a marcação, se você fizer ela de forma correta, você vai ver que o preço respeita. Agora, pegou qualquer topo, qualquer fundo, não vai respeitar, tá? Te aconselho a procurar extremidades. Buscou extremidade, identificou ali o pavio a ser capturado, fez a captura, aguarda o comportamento do preço. Então, essa vela aqui não demonstra interesse de continuar esse movimento de alta, e a gente já viu que não tem o quê? Liquidez de compra. Aí, então, ela capturou e reverteu. Com o Nesse tempo. cenário aí, você faria alguma operação ou você esperaria um gatilho, um sinal? Aqui nessa análise, eu não entraria nessa vela aqui por conta do gap de alta. O gap foi contra a minha análise, então eu não entraria com venda aqui, tá? Eu pegaria uma venda Nem no compra, candle seguinte, nem compra. e nem compra. Nem compra porque está muito perto. Por mais que nasceu com gap de alta, eu não tenho outras regiões para o preço buscar. Por quê? Se eu não tenho mais liquidez aqui atrás, para que que ele vai romper e continuar o movimento? Se eu tivesse, vamos supor, uma linha aqui, ó, próxima. Deixa eu apagar aqui. Vamos supor, tem essa liquidez a ser buscada e logo acima eu tenho mais uma liquidez de compra. Eu vou entrar aqui com uma venda? Não, por quê? Quando o preço vier buscar essa captura de liquidez, ele tem o segundo alvo, que é a liquidez que estava mais acima. Então, eu espero que ele romper. Quando ele romper, eu empurro o preço para buscar a liquidez que estava mais distante. Se eu não tenho Entendi. nada a ser capturado aqui em cima, não tem por que eu empurrar o preço. Eu vou procurar o quê? Oportunidade de reversão. Preço revertendo. A gente fez a interpretação, estava nessa vela ainda. Só com uma simples linha na ponta de um pavio, a gente já consegue prever a movimentação do fluxo. Tá? Então, Aí, zonas nesse caso aí que você falou que não entraria com compra na velinha aqui, ó. fininha aí, isso, Isso. né? Porque está muito perto da liquidez, certo? É, do alvo. Tá vendo assim que ela nasceu em É. cima do alvo? Uhum. Não tem espaço para ela continuar esse movimento. Por quê? Você não tem mais E nada se, para buscar aqui atrás. e se ela desse um gap lá embaixo, na abertura dela, ela pulou lá em cima, certo? Sim, Ela asa com gap deu de um alta. gap de alta. E aí ela parou no gap de alta e deu um pulo para baixo. Você pegaria? Aham. Pegaria? Se ela tivesse nascido aqui, pulasse aqui, É? é isso que você tá falando? Nasceu aqui, pulou aqui? É? Aham, aí dá para pegar. Dá pra Com um pegar, pulo né? de vela. Só que assim, tem que nascer e já pular. Não pode ficar ali enrolando, Uhum. subindo e descendo, não. Beleza. Teria que nascer e dar o pulo. Pulo é gatilho de entrada. Até aqui, ok? A questão de umas zonas em regiões onde a gente Tranquilo, considera topos e fundos em tranquilo. destaque. Beleza. Uhum, tranquilo. É o que eu vi também no e-book, que é a mesma coisa que você está explicando aí. Isso aí. Voltou a apresentação para você? Voltou, voltou. Tá, então vamos lá. O que que a gente tem nessas regiões que a gente acabou de ver? Zonas principais e zonas intermediárias, né? Então, para ficar mais fácil o entendimento, são regiões de extremos do gráfico, que a gente viu aí topo de fundo em destaques, e zonas intermediárias são as que ficam no meio do gráfico, tá? Elas são mais fracas. Como que a gente vai trabalhar essas regiões? A gente viu um exemplo ali, na qual a gente pode operar, né? No caso ali de uma reversão. Não deu oportunidade de retração, tá? A retração eu gosto de conciliar ali mais com uma distorção, com um pavio para deixar mais forte. Mas dependendo da distância que o preço nasce da zona, a gente consegue trabalhar ali
com retração, desde que a gente tenha um posicionamento de venda, tá? Caso o preço esteja subindo. Para a gente trabalhar com uma retração a favor de uma compra, a gente precisa do posicionamento de compra, tá? Então, quando que eu trabalho com fluxo? Foi exatamente o exemplo que eu expliquei. Quando a gente tem duas zonas próximas, o preço faz o rompimento dessa região e a gente encontra aqui uma liquidez ainda a ser capturada. Então, rompeu, eu vou continuar esse fluxo aqui de alta, empurrando o preço em direção àquela região, tá? Então, a gente consegue identificar posicionamento de compra e posicionamento de vendedores nessas duas zonas que a gente vai ver alguns exemplos mais adiante. Ok. Então, aqui está exemplificando, né, o que a gente acabou de ver ali no gráfico, essas marcações, como que a gente vai validar uma zona principal, onde existe o posicionamento de venda, e aonde que a gente vai identificar o posicionamento de compra. Existem alguns detalhes que a gente tem que ficar atento. Eu não lembro se eu coloquei no e-book, estou fazendo uma atualização do e-book que eu vou divulgar em breve. Eu já falei um pouco mais desses conceitos, tá? Mas eu já vou te passar aqui na mentoria. Então, como que a gente vai trabalhar nessas regiões? Gatilhos de entrada, ó. Sempre no primeiro toque do preço nessas zonas. O que isso quer dizer? Fez a sua marcação. Quando o preço retornar pela primeira vez, aí sim a gente vai ter uma tomada de decisão. Para a gente validar essas regiões, a gente precisa de duas características. Primeira, proteção de compra. Eu já dei uma pequena introdução do que seria. Desculpa, proteção de venda e proteção de compra, tá? Eu te mostrar baseada em país como que a gente vai validar essas regiões. E o operacional a Antes, gente vai trabalhar com retração, ok? ok, antes de você avançar, eu vou tentar responder isso daí para ver se eu entendi da primeira explicação que você fez, tá? Tá, vamos lá. Pode falar. É, a proteção de venda, ele vai estar numa parte de fundo, né, lá embaixo, já desceu bastante, e dali para baixo não tem mais nenhuma uma, uma captura de liquidez, certo? Só tem ali os padrões de baixa, mas não tem mais oportunidade dele descer mais, certo? Uhum. É isso? Mais ou menos Ou é o isso. ponto Fala de compra aí para eu entender. de compra é quando ele já subiu bastante, ele já subiu bastante e não tem mais nenhuma liquidez para ele buscar. Então vem uma velinha com pavio de vermelho e cobre todas as zonas de compra de velas de alta que teve, mais ou menos isso. Uhum. Entendi. É isso? Você só confundiu. Você falou que a proteção de compra está em cima e a de venda está embaixo. Então a de venda tá em cima e Está a em de cima. baixo de compra está embaixo. Isso aí. Eu vou te Beleza. mostrar aqui para você visualizar, acho que fica melhor para você entender. Uhum. Vamos lá. Aqui que nós temos dois topos, certo? Certo. Ó, aqui é o topo um e o topo 2. Aonde que vai ser válido o nosso topo para a gente trabalhar com uma retração ou uma reversão? Ó. A vela de baixo que iniciou a reversão, essa daqui, ó, reverteu o movimento, Uhum. absorveu a liquidez de compra. O que que é liquidez de compra? Pavio, certo? Pavio, certo. Essa vela que fez essa reversão, ela deixou um pavio configurando uma proteção. O que seria essa proteção? Esse pavio de máxima, após capturar o que é no interior, ele ficou acima da vela de alta. Então, ele Uhum. protegeu, ele capturou e falou, agora vamos reverter. Ó. Quem está posicionado aqui? A venda. Por que que é a venda que está posicionada aqui? Ó? A gente teve uma reversão indicando força dos vendedores. E quem que empurrou o preço para baixo? Você consegue enxergar Vendedores. isso? Os vendedores. Porque Vendedores. quando essa vela Uhum. nasceu, ela estava assim, ó, certo? Alta. Uhum. A venda empurrou o preço para baixo, teve força para reverter. Então, nesse caso aqui, nós tivemos uma proteção de venda. Como que eu faço a marcação? Faço uma linha, tá? Então, você pode colocar uma linha na abertura da vela e outra linha na ponta do pavio, tá? Dessa forma. Uhum. Pronto, essa é a sua marcação. As nossas entradas, ela vai ser sempre no primeiro toque nessas regiões. Então, você precisa identificar o primeiro registro do preço. Ó. O preço vem se movimentando, chegou aqui, aí você vai parar para analisar. Ó, tô olhando aqui,
que a venda ela está protegendo a compra. Então, tem o quê? Vendedores posicionados. Se eu tenho venda posicionada, o que essa região está me mostrando? Ó, está todo mundo aqui, ó, preparado para empurrar o preço para baixo quando ele retornar nessa região. Tem por que eu comprar nessa região? Não tem. Eu tive uma proteção de venda. Então, eu vou esperar o retorno do preço pela primeira vez para identificar uma oportunidade aqui acreditando numa retração. As nossas entradas vai ser assim, ó. Primeiro toque. Está buscando essa região? Dependendo da movimentação que a vela fizer aqui, você vai entrar com uma análise acreditando nessa retração. Agora, imagina que a gente teve esse topo, só que esse topo ele não deixou a proteção que a gente gostaria. Ó. Olha esse exemplo. Está vendo que o preço reverteu, mas ele não capturou essa liquidez? Uhum. O que muda desse exemplo para esse? Você consegue identificar? Só o pavio da vela vermelha e também que a vela vermelha ela nasceu mais baixa do que o fechamento da vela verde. Sim, mas olha só. Deixa eu fazer um exemplo de cá que está melhor que o desenho. Vamos supor que esse exemplo está exatamente aquele dele que eu estou explicando. Assim, Uhum. Ok? beleza. Como é que a gente vai fazer a marcação aqui? Se você considerar que existe aqui uma venda posicionada, você foi lá e você fez sua marcação aqui. Ah, tá, já tem uma venda posicionada aqui. Quando o preço estiver fazendo o seu retorno pela primeira vez nessa região, você vai querer entrar com uma venda porque os vendedores estão posicionados acreditando na retração. Só que esse pavio aqui, ele é uma liquidez de compra. E o que o preço está vindo fazer? Ele está vindo buscar essa liquidez. Então, você entra ali acreditando que o preço vai retrair e ele faz isso aqui, ó. Ele captura a liquidez, Uhum. que anteriormente não foi capturado. Ah, mas entrei com venda, não respeitou. Por que não respeitou? Porque esse pavio aqui ele não tinha sido consumido anteriormente. Tá? Então, aqui nesse caso, a gente não tem uma proteção de venda, a gente tem liquidez de compra. Pegou a Perfeito. diferença? Uhum. Então, assim, é simples, a gente só não pode esquecer de observar esses detalhes na hora que estiver operando. Proteção existe, venda posicionada. Se eu não tenho proteção, pavio a ser capturado. Então, olha só, aqui era uma entrada para retração, aqui já é uma entrada empurrando o preço. Ah, Thaís, mas aí será que o preço vai continuar subindo? Será que aqui no passado do gráfico tem liquidez que ainda não foi capturada? Mais um alvo onde o preço tende a buscar, tá? Até aqui, ok? Perfeito. Ok. Então, agora vamos ver exemplos, né, para a gente entender aqui o conceito, ó. Proteção de venda, olha a máxima desse pavio em relação ao candle anterior. Eu faço a minha Uhum. marcação e aguardo o primeiro retorno do preço. Ó. Pela primeira vez, o preço retornou numa zona, o que ele fez? Ele deixa aqui um pavio de retração. Então, tem que ser no Agora, primeiro toque. ok, deixa eu fazer uma pergunta aí. Aqui a gente tem a zona, certo? Essa faixa meio avermelhada aí é a zona, certo? Uhum. Aí a zona a gente está considerando aí o canal entre o, a mínima da vela vermelha anterior ali, certo? Do começo, É, que e, no o, caso e, vai a, ser altura, a máxima. isso, e a E máxima a do pavio. abertura. Então, isso. Isso. Então, quando o preço vem aqui, se ele só tocar na borda inferior aí da zona, já é válido fazer uma entrada ou tem que Aham. esperar ele perfurar? Que a gente precisa observar? A movimentação. A gente precisa do gatilho de entrada que a gente vai ver mais para frente, que é o pulo de vela. Pulou na Uhum, borda, entra. Chegou na borda e não pulou, você vai aguardá-la buscar uma região mais distante. Mas o gatilho beleza, é a movimentação. tá bom. Você tem que identificar uma vela que faça esse movimento. Ó. Isso aqui, ó. Pulou, você entra. Chegou aqui na borda, ó. Não pulou, não faz nada. Não deu gatilho, ó. Mas ela vai pular aqui em cima. Então é aqui em cima que é a sua entrada. Perfeito. Você vai ver que vai ter regiões que a gente vai ter uma venda posicionada e como confluência a gente vai ter aqui uma distorção. Então, você traça uma linha de 50% mais o posicionamento de venda, aí tem a sua análise ainda mais forte. Ok. Aqui mais um exemplo, ó. Primeiro pavio, primeiro toque, respeitou, ok, eu vou entrar no segundo? Não. Operacional é primeiro toque na zona. Senão você vai começar a ver entrada onde não tem, tá? Sempre no primeiro toque. Tá isso, mas tá respeitando. Não faz parte do operacional. Então você vai começar a entrar tudo quanto é pavio que você achar.
como uma região aí de venda posicionada, acreditando que ele vai retrair, tá? Então, sempre, ó, seguindo as regrinhas aí do operacional. Começou a deixar muito pavio, aí você está vendo o quê? Ó, não tem liquidez de compra a ser capturado, intenção do preço começar a reverter o movimento. O que que eu quero agora? Vou procurar aqui nessa região liquidez de venda a fim de correção desse movimento, mas sempre observando os pavios. Maravilha. Agora vamos falar sobre a proteção de compra. Você quer explicar para mim, baseado na outra explicação, para ver se você já está Uhum. dominando? Aqui, nesse do lado direito, Hum, esquerdo, a gente tem aqui uma tendência de baixa, né? Que ela se finalizou e depois veio uma vela de alta, sim, é, é, captando toda a liquidez de baixa aí, certo? exatamente. E aí, a partir daí, a gente não tem mais, o preço não tem mais o que buscar para baixo aí, então a tendência dele é subir. E o que que a gente tem aqui, ó? Proteção de quê? De compra. Tá aí, proteção de compra. Aqui eu tenho proteção de compra. Não, Por quê? porque tem uma liquidez de baixa ainda abaixo do pavio da vela que reverteu. Exatamente. Se eu tenho uma liquidez aqui de venda a ser capturada, o preço ele pode, ó, simplesmente Uhum. seguir essa movimentação e romper esse pavio, ainda mais se eu tiver uma liquidez mais abaixo aqui, a ser buscado, né? Então, aqui não atua como uma proteção de compra. E já nesse cenário aqui, a gente vê, ó, que capturou o pavio do candle anterior, fez toda essa reversão, né? Então, aqui a gente sabe que existe uma venda empurrando o preço para cima. E a gente consegue enxergar aqui uma proteção, no caso aqui de compra. Tá? Então, os conceitos eles não são difíceis, né, da gente aplicar no gráfico. Às vezes você pode esquecer o nome, né, dessas regrinhas, proteção de compra, proteção de venda, mas você entendendo como funciona já é É, o suficiente, tá? Isso que você precisa. depois que eu peguei o e-book, eu peguei várias operações com o seu operacional aí já, Uhum. Aí depois da aula você vai ver Então, que o e-book vai clarear mais ainda. né? Aí eu só pego ele assim, dou uma lida, né? No dia que eu comprei, que eu peguei, eu já imprimi ele, encadernei Uhum. e vira e mexe eu tô lendo, entendeu? Tô Você já lendo leu ele aqui. todo, não, né? Já li todinho, Já já. leu ele todinho? Já, Sim. todinho. E as E, três aulas também que você passou lá, eu também assisti. e assim, sempre quando tiver oportunidade, eu vou colocar conteúdo novo lá, o pessoal Aham, estudando, porque para muitas pessoas é um assunto muito complexo, porque nunca viu, tá? Então tem uma certa dificuldade. Mas aí eu vou colocar mais aulas lá para ajudar o pessoal também. aham. Eu, como já quebrei bastante a cara aí, pra mim, eu pego rápido, entendeu? Uhum, eu tô vendo que você rapidinho você entende mesmo o conceito, isso é legal. Eu quero montar um Trade Sister com vários operacionais, sabe? Uhum, Você tem uma tela ali com alguns parâmetros que você opera vários operacionais. entendi, Pegar assim o tio seu e de outros que eu venho estudando, que eu venho aperfeiçoando, sabe? entendi. Só não pode tomar cuidado para não te confundir também, né? Às vezes é o Não, mas padrão, às vezes é o mesmo com nome diferente, aí, o que eu estou procurando buscar são coisas diferentes, tá? Não, não a mesma coisa, aham, foi legal. né? Você tem Tá um ficando legal, conhecimento mais amplo, né? tá ficando legal, assim. Eu tenho um operacional que eu uso um tipo de indicador, outro usa outro tipo de indicador. Por isso que Uhum, tem aquele monte de indicador na tela, entendeu? entendi. E aí eu consigo. E às vezes o que eu estou percebendo é que quando um operacional tá ruim, o outro tá bom. Aham. Vai chegar uma hora que você vai montar o seu operacional. Você vai ver o que que É, funciona aqui, o que que funciona ali, e você vai conseguir é isso consolidar aí. isso tudo, tá? Captura de liquidez foi exatamente isso. É uma técnica que não tem opções binárias. Eu aprendi em SMC, não sei se você conhece. Eu comprei um treinamento de Smart Money Conception, né? Isso aí, isso aí. Mas aplicado no Forex. Eu tô apanhando para aprender aquele negócio. Uhum. É basicamente isso daqui, só que eu adaptei para opções binárias. Você não vai encontrar ninguém ensinando isso aqui em opções binárias. E opções binárias parece que esse conceito ele se torna mais simples, né? Porque você precisa acertar ali é, ou uma retraçãozinha ou, né, uma vela. No Forex você precisa esperar um movimento, né? E tem o spread, quando Uhum. você entra na operação ali, aí você tem que esperar.
completar aquele spread para começar a dar lucro. Às vezes a operação dura uma noite inteira e ainda não sai Exatamente. resultado. Porque aqui é Mas rapidinho. Aqui você, é, um aqui, minuto, 5 minutos, acabou a operação. Se for operar cripto ou Forex, é um movimento complexo. Às vezes está chegando no seu alvo, o preço reverte, se estiver dormindo, já era. Você tem que já estar, era. o quê? Você É, tem que estar fazendo ali o quê? Movimentação de stop, pra você pelo menos botar no zero e deixar rolar, porque você não consegue ficar o dia inteiro na frente do gráfico acompanhando a é, movimentação, né? é isso Então, mesmo. opções binárias te permitem o quê? Você fazer lucros, né, de forma rápida, mas não quer dizer que é fácil. Mas se você Não, tiver com o fácil. operacional alinhado, saber o que você está fazendo, seguindo o gerenciamento, você consegue ali em 30 minutos, 1 hora, bater sua meta. É isso mesmo. Então, aqui um Mas é muito exemplo bom. de. Pode falar. Não, muito bom. Ah, acabei te Pode, cortando. pode falar. Tá, o posicionamento Vou. de compra, que é só um exemplo, tá? A gente vê que teve aqui, ó, um fundo. Qual que é a Uhum. característica desse fundo? Esse fundo é forte? Olha só a reação do preço, ó. Reverteu aqui, jogou, ó, movimento lá em cima. Poste? Então, de fato, é uma região muito forte para a gente atuar. O que eu posso considerar como confluência também, observando aqui esse cenário? O comportamento do preço é ele simplesmente repetir o seu passado. Então, se nessa região eu tive uma reversão, a chance do preço reverter aqui também é muito grande. A gente pode usar isso como espelhamento para você fazer aqui Uhum. as suas análises. Desde que você encontre um fundo válido, um fundo forte. Tá? Então, aqui nós tivemos a proteção de compra, né? Esse pavio aqui ele acabou ultrapassando o pavio do candle anterior. Então, demonstra aqui que Uhum. existe o quê? Ó, compra esperando o retorno do preço. Depois de uma longa movimentação, primeiro registro do preço nessa zona, operação de compra acreditando nessa retração. Thaís, respeitou mais duas retrações, vou entrar? Não, sempre no primeiro toque. Até Esse padrãozinho que acontece aí de consolidação, você opera? não, consolidação Tá não. bom. Agora vamos analisar posicionamento de compra e venda nos padrões, tá? Nas velas. A gente viu anteriormente as zonas, né, onde a gente tem compra e venda posicionada, desde que tenha proteção. E agora a gente vai aqui, ó, entender como que a gente vai dar continuidade no movimento ou deixar de entrar neles, baseada nesses pavis. Então, independente da cor da vela, os pavis de máxima a gente tem o quê? A venda posicionada. Vamos entender por que dessa venda? Ó. Quando o preço faz esse movimento de retração, a gente tem o quê? Venda empurrando o preço, certo? Ok. Quando essa vela nasceu, ela era verde. Veja. Entrou a venda, é empurrando o preço. Voltou para o seu ponto de abertura e reverteu para baixo. Então, venda posicionada. Já no segundo exemplo, onde a gente está falando de mínimas, a gente tem a compra posicionada. Tá? Então, o preço empurrando isso aí. Aqui era uma vela de baixa e reverteu para a alta. E aqui nós tivemos uma vela de baixo que simplesmente retraiu, não aconteceu uma reversão, mas essa retração é a compra empurrando o preço, pedindo que ela dê sequência nessa movimentação para baixo. Por que eu estou te passando esse conceito? Agora a gente vai enxergar essas velas em um cenário. Vamos observar pavio, tá? O pavio ele sempre vai estar presente nas nossas análises. O que eu tenho aqui nesses dois exemplos? Primeiro eu tive uma vela de baixa, que logo após esse padrão, o preço reverteu. Como que eu sei se essa reversão ela é forte ou não? Simples. Quando essa vela reverte, ela renova a máxima do candle anterior, que seria essa renovação, é simplesmente romper a máxima do candle na qual ela fez a reversão, tá vendo? Tem aqui, ó, uma máxima. Após essa reversão, o preço confirma esse rompimento. Após confirmar o rompimento, ó, deixou também uma liquidez a ser capturada. Então, é válido a gente dar continuidade a esse movimento. Aonde que eu posso trabalhar o meu ponto de entrada? Ó, 50% do candle anterior. Então, eu preciso que o preço ele demonstre para a gente um movimento de retração, né? Demonstrando ali que ele tem a intenção de seguir esse movimento de alta, ela vai descer, ela fica dessa forma. Deu pulo de vela? É ponto. A gente aguarda essa retração. Vai ter alguns cenários que ela vai fechar assim, ó, de baixo. Dependendo da força de compra que estiver atuando aqui, ela vai reverter o movimento para alta.
Então, aqui nesse cenário, seria válido uma entrada a favor da continuidade dessa reversão, porque nós tivemos o rompimento da máxima do candle anterior. Já no segundo exemplo, já é Bom, um fio. espera um pouquinho, deixa eu fazer a pergunta aqui em Sim, cima da claro. primeira explicação. É, nesse primeiro cenário aqui, a vela vermelha, ela sempre tem que ser uma negação barra força aí, certo? Ela tem que ser esse formato. Não, não, não. Pode ser Ou qualquer vela. ela pode ter um paviozinho na ponta de baixo aqui também. Pode sim. Tá bom, Você vai considerar beleza. aqui a reversão, tá? Tá bom, tá bom. E essa reversão também tem que capturar aí a liquidez, certo? De venda. Para você trabalhar aqui com essa compra, você pode usar esse candle que foi forte porque renovou a máxima e você pode traçar alvos aqui atrás onde o preço tende a buscar. Os alvos são Tá bom, justamente aqueles pavês de compra, tá? tá bom. No segundo exemplo, ó, mais uma reversão, movimento de baixa para alta. Você entraria na continuidade do preço aqui nesse segundo exemplo? Pegaria uma compra? Vê, reverteu. Não, ele não rompeu o pavio da vela vermelha. Exatamente. A análise que tem que fazer é a seguinte, ó, por mais que ele reverteu, apresentou um padrão que demonstra uma continuidade, essa força ela não foi suficiente para renovar máximo. Tá? Então, eu não vou arriscar uma operação aqui de compra, porque eu sei que eu tenho um ponto contra a minha análise. O que eu quero? Eu quero confluências, eu não quero uma situação aqui, um cenário que está me demonstrando uma análise contrária que eu vou fazer. Tá? Então, nesse caso, ó, a gente espera o candle seguinte se formar e finalizar para aí sim verificar se existe alguma oportunidade ou não. Tá? Então, o cenário ideal para a gente dar continuidade após uma reversão são os rompimentos das máximas e, para deixar a análise mais forte, procurar ali próximo, né, do preço atual, liquidez a ser capturada. Aqui a gente tem renovação de máxima em relação a fluxo. Então, o fluxo é a continuidade do movimento. Observe que nós não temos aqui uma reversão, sim, velas da mesma cor dando sequência aqui no movimento de alta. Talvez a primeira Ok? vela, segunda vela. Olha só que isso aqui é muito importante, tá? Para a gente enxergar a força do movimento além do rompimento do candle anterior, a gente tem que olhar para isso aqui, ó, tamanho do corpo da vela, tá? Se a vela aumenta de tamanho, aumenta obviamente, de força. Ainda mais com o rompimento da máxima, a gente vai dar sequência no candle seguinte, quando o preço retornar nos 50% do nosso candle. Tá? Deu para entender? Ah, deu assim, aí nunca de abertura, né? Cara, para pegar de abertura, eu vou te ensinar os padrões primeiro, porque tem umas regrinhas que a gente combina padrões perfeitos. Tá bom. Aí Porque pega de assim, abertura, essa atividade é boa. sabe quando você pega um gráfico que ele tá gerando um monte de velinhas da mesma cor? Velinhas assim, até padrão no mesmo tamanho e tal, mas ele entra num fluxo ali que vai quase infinito. Uhum. E eu já tomei tanto loss desse negócio, Aí, porque na hora que você entra, reverte. na hora que eu entro, reveste. Eu sei disso. Você tem que olhar o que, olha só, não é porque que você está numa sequência de velas que o preço vai ficar subindo toda a vida, tá? Uhum. Que você tem que observar? Essas velas, quando elas estão sendo finalizadas, elas estão dobrando o tamanho do seu candle? Se estiver dobrando, é um movimento saudável. Você vai entrar a favor desse fluxo aqui de vela. Agora, se você identificou que a vela ela rompeu a máxima do candle anterior, fazendo esse exemplo aqui, ó, só que ela é menor do que o candle na qual ela renovou a máxima. Se ela diminuiu de tamanho, o tamanho do seu corpo, ela diminuiu de força. Você vai entrar aqui com uma compra. Você está olhando porque ele está vendo que ele está enfraquecendo. Por mais que ele fez um rompimento, ele não fez um rompimento forte, por causa da renovação da máxima do ano anterior, porque o tamanho do corpo está menor. Aí você vai entrar aqui acreditando em fluxo. Fluxos são movimentos saudáveis, elas maiores que as outras, demonstrando agressão, renovando o máximo e uma região ali na qual o preço está indo buscar. Tá? Tem muitos movimentos que parece que vai ficar dando continuidade ali toda a vida, mas na hora que você entra é a hora que dá errado. Então, toma cuidado com esses detalhes, tá? Mais para frente a gente vai ver que existem as velas para poder entrar. Um movimento Eu, aí, eu, por exemplo, de eu já. 7 velas, você vai pegar no final dessa impulsão, por essa pernada de alta, pega aqui, ó, da primeira para a segunda, da segunda para a terceira, tá ótimo.
Não precisa operar todas as Uhum. velas. E é o que é o início do movimento. O início do movimento ele é mais forte do que o final, porque o final as velas vão enfraquecendo, começa a acontecer a reversão ou correção do preço para ele seguir esse movimento de alta. Uhum. Exemplo 1, deu para entender? Deu sim, deu sim. Exemplo 2, mesmo conceito que a gente viu anteriormente, ó. Ela deixou um pavio de retração, fechou de alta, que é o seguinte, está maior que o que era anterior. Só que, então, renovou a máxima. Vamos entrar aqui em Uhum. continuidade do preço? Não. Por Não. quê? Se o preço não consegue nem renovar o pavio do que era anterior, para que ele vai dar sequência nesse movimento de alta? Aqui a gente tem um exemplo de reversão, agora falando do movimento de baixa, né? A gente viu aí no cenário de compra. O de baixo não vai Uhum. mudar muita coisa, tá? Então o preço, ele faz o movimento de alta, reverte para baixa e rompe, no caso, agora vai ser as mínimas. Vou dar sequência nesse movimento? Sim. Pulo de vela nos 50% do candle anterior. Então, aquela movimentação volátil. Deu gatilho de entrada, a gente entra na retração. Se o preço aí reverter, melhor ainda para a gente, tá? Segundo exemplo, reversão. Após essa reversão, aqui está ao contrário, essa galera está para o lado de cá. Peraí, deixa eu arrumar. Ela nasceu com gap. Fazer assim para separar certinho. A China que está alinhado aqui, tá? Nasceu exatamente Uhum. com o fechamento da vela. Então vamos lá, o preço estava no movimento de alta, reverteu o movimento de baixa, só que ela não renovou, no caso, a mínima do candle anterior. Tá? Então não vamos entrar aqui dando continuidade nesse movimento. O que a gente pode esperar é o candle seguinte finalizar. Caso esse candle faça o rompimento dessa mínima aqui, a gente vai buscar o quê? Alvos a fim de empurrar o preço para ele seguir com essa movimentação de baixa, já que nós tivemos aqui, ó, proteção de venda. Se eu tenho proteção de venda, não tem nada para o preço buscar aqui nessa região, então a gente vai entrar a favor dessa movimentação, tá? Mas lembre-se, tem que ter um alvo para o preço buscar, senão vai gerar uma indecisão. A gente vai ver quanto que a indecisão vai atrapalhar a gente vai simplesmente aguardar o preço se movimentar, formar novas regiões para a gente buscar outras oportunidades. Tá? Então, não renovou a mínima, não faz nada. Ok. Agora, falando de fluxo, né, no caso aqui dos vendedores, Uhum. rompimento de mínima, demonstrou força, a gente aguarda, ó, pulo de vela nos 50%, para ir a favor desse movimento. Tentou renovar a mínima, não confirmou essa renovação, no caso, não fez o rompimento desse pavio, nós não vamos a favor desse movimento. A chance do preço reverter aqui, ó, é muito grande, tá? Então, não vamos fazer nada nesse cenário. E aí, ficou alguma dúvida dos conceitos que foram apresentados na aula de hoje? Não, tranquilo, Deu para tranquilo. pegar legal? Deu sim. Agora é colocar em prática, né? Como as nossas aulas vão ser dias seguidos, eu não sei como que é a Uhum. sua rotina para ver se você vai conseguir aplicar, né? Porque é bastante coisa, né? Parece que não, mas são alguns detalhezinhos que a gente tem que sempre se atentar, tá? Qualquer dúvida que você tiver, você pode me mandar foto das suas análises, vídeo, ou se quiser abrir na aula também, não tem problema nenhum, tá bom? O, Tá bom. Eu vou. Todo dia eu opero, tá? qual que é o horário que você opera? Aí depende De da minha manhã? energia. É madrugada, é de manhã, à noite, quando eu chego do trabalho. Eu sempre estou mexendo, alguma coisa. Entendi. Não fico parado, não. E aí, o que eu consegui pegar assim de oportunidade com base no que a gente estudou aqui, aí eu tiro o print e te mostro. Fechou, É, pode ser? eu tenho um grupo meu mesmo, né, que eu coloco as operações que eu faço. Uhum. Aí vou salvando lá e depois eu mostro para você, ou mando para você mesmo no WhatsApp. Pode ser. Se achar melhor, Dá aí eu pra, dou uma olhadinha e te dou um retorno, tá? tá bom. Se eu parar aqui um pouco para estudar, eu posso também fazer marcações, sabe? E eu falar assim, ó, isso aqui é esse cenário, isso aqui é aquele e tal.
Pode sim, que aí você vai aumentar seu tempo de tela no operacional, entendeu? Você vai conseguir identificar as regiões até mais fácil. Aham. Tá, eu vou colocar essa aula lá no Drive, vai chegar um e-mail para você solicitando que você entre nesse Drive e você aceita que todas as aulas vão ficar lá, tá? Tá bom, fechou. Antônio, boa noite e até amanhã. Boa noite, até amanhã. Tchau, Fica com tchau. Deus.